Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus. Pastora Kátia, bom dia. Bom dia a todos que nos veem. Muito bem, hoje nós vamos continuar com o nosso propósito da Semana da Família, tá? E hoje o assunto é deixar o pai, deixar a mãe, se unir e ser uma só carne. Disso se trata família. Disso se trata o casamento. Esse vai ser o nosso tema do dia de hoje. Mas antes da gente começar a falar desse tema, eu gostaria de convidar você que tem acompanhado o canal, tem acompanhado as mensagens, né, da família, que tem gostado das mensagens. Você pode mandar sim suas mensagens aí, suas dúvidas. Aliás, eu ia fazer a leitura de um livro da Bíblia e nós vamos começar a fazer, porém, por uma indicação, por um pedido de uma irmã da igreja, Tatiele, né, que vem até a igreja, que sempre vem na igreja, ela nos pediu, ela falou: olha, bispo, eu gostaria, se possível, né, que a gente fizesse, que fosse feito um tema de orientação para a família. E olha só, a gente aqui orientando para a família. E é tão bom falar de família, não é verdade? É tão maravilhoso a gente poder falar de família. Então, se essas mensagens têm te ajudado, poxa, se inscreva aí no canal. Outra coisa, compartilhe essa mensagem com familiares, peça a eles também que se inscrevam no canal, tá bom? Bom, hoje o nosso tema é falar sobre o deixar, né, e se unir. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, onde fala sobre esse assunto, tá bom? Vamos acompanhar a leitura para a nossa meditação. Capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos ler outra vez. Por isso, deixa. A primeira palavra que nós vamos guardar é deixa. O homem, pai e mãe, e se une. A segunda palavra que nós vamos guardar é se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então vamos lá. Deixar e unir. Esta é a ordem. E quando se fala em deixar, aqui o texto de deixar e unir, o que a Bíblia quer dizer é que nós devemos deixar no sentido geográfico, né? Geográfico significa o quê? Quem casa quer ter o quê, pastora? Casa. Quer ter uma casa, né? Embora muitas vezes quando a gente casa de novo, como foi, por exemplo, até no nosso caso, como a maioria dos casais, nós nos casamos bem novo. Ó, dá até para ver aqui, ó, aqui a foto. Você pode perceber que tínhamos cara de menino ainda, né? A gente não tinha, verdade, vamos dizer, recursos. Não, nenhum recursos. Nós não tínhamos nada, só tínhamos emprego, né? Ele tinha emprego dele, eu tinha emprego meu, e era isso que nós tínhamos. E o nosso amor. E a fé em Deus, coragem, né? Coragem. Para chegar e fazer tomar uma atitude dessa. E a gente teve muito apoio dos nossos pais. Muito apoio, né? Graças muito a apoio, Deus. Graças a Deus. Eles até ofereceram para a gente morar com eles, porque o começo é difícil, né? A minha mãe ofereceu a casa Minha mãe dela, também. A sua mãe ofereceu para nós, mas a gente queria casa. Nós queríamos casa. Quem casa quer ter casa. Então, assim, é claro que alguns casos a pessoa tem que morar ali por um tempo, né, com os pais. Não há nada de errado nisso, desde que haja uma programação, tá? Para que se separe. Porque a ordem é deixar, irmão. E a ordem aqui é deixará. Tá? Então tem que haver essa programação de deixar pai e mãe, né? Ou seja, no sentido geográfico, ou seja, mudar de lugar. No nosso caso, a gente conseguiu uma casinha lá pequena, 2 cômodos, né? Não precisava de mais. Era um porãozinho. Quando eu digo porão, não é que tava cheio de mofo, nem nada, não. Tudo pintadinho, tudo bonitinho, pequenininho, mas nosso. Tá? Lembro até hoje quanto que a gente pagava de aluguel, que naquela época era muito dinheiro, tá? R$20 em 1993,
Era dinheiro, tá? Era muito dinheiro. Então, assim, mas era nosso. É verdade. Com o esforço, o trabalho dela, salário mínimo, o meu salário mínimo era bem limitado, mas era nosso, tá? Então, assim, é possível. Com esforço, com sacrifício, é possível. Porque a tendência de que pai, mãe influenciem ou tratem de aconselhar ou muitas vezes se inclinem para um lado ou para outro é grande. É tá? verdade. E acho que não é só isso, né? Muitas coisas podem afetar. Acontecer, né? Isso, Muitas isso. coisas, por exemplo, a esposa, por falta de sabedoria, né, pode estar falando as coisas que acontecem entre ela e o marido dela para os seus pais. Ou às vezes nem falando, né? Também falando, mas às vezes assim, deixando transparecer o que acontece, porque tá triste, né? É difícil você ter uma privacidade, né? Então, assim, primeira coisa é deixar geograficamente, tá? Você é muito importante, isso é muito importante. Também economicamente. Por exemplo, nós até tivemos ajuda dos nossos pais no começo, né? Ajudavam financeiramente, mas a ideia é que a gente se independize financeiramente também, que seja a parte econômica também é importante, não ser dependente economicamente dos pais. E a parte emocional, que a pastora estava até falando agora, que são esses probleminhas que normalmente, até quando está começando o relacionamento, acontece com uma frequência maior. Por falta de maturidade mesmo. Maturidade, também falta desse encaixe. Exatamente. Que acontece com o tempo, né? Eu acho que também gera alguns tipos de conflitos que a gente precisa aprender a lidar com aquilo e resolver, de preferência, dentro do casamento. Não fora, não lá com os pais, né? Só em último caso, quando não dá mesmo. E assim, é preciso haver o mais rápido possível esse cortar do cordão umbilical, né? Um modo de dizer, cortar o cordão umbilical, tá? Então é deixar para unir. É necessário haver essa ordem, deixar para unir. E aqui vai um conselho para os pais, que normalmente o deixar para unir provoca uma dor muito maior nos pais, né? Os pais, mãe, pai é que sente quando isso acontece. Mas a melhor coisa para você, pai, para você, mãe, a coisa que você pode fazer que abençoe o seu filho, a sua filha, é você, como posso dizer, é você renunciar, abrir mão, renunciar a esses direitos paternos e deixar. Tá? É a melhor coisa, porque muitas vezes gera o caso da sogra, do sogro ou dos pais, brigam pelo amor do filho ou da filha. É verdade. Né? Isso gera um problema maior e muitas vezes é difícil da pessoa aceitar isso. Não, eu não faço isso não. Será? Né? Então aqui deixo um conselho também para os pais, ainda que haja, né, essa maior tristeza ou dor quando os pais sentem mais que os filhos, mas se você verdadeiramente ama, a melhor coisa que você faz é: meu filho está bem, minha filha está bem, ou não está tão bem ainda, mas eu vou... Deixa lá. Deixa aí até mesmo para eles aprenderem, né, com seus próprios erros, terem as suas próprias experiências. É isso mesmo. E esse deixar aqui também, não deixar para unir, não é somente em relação aos pais. É também deixar hábitos de solteiro, tá? Isso precisa ser deixado. É deixar para unir. Tem maridos que querem se casar e ainda sair, né, com seus velhos amigos, né? E não levar a esposa, né? Isso. Toda a, vamos dizer assim, toda atividade que você queira fazer, a esposa deve fazer parte, tá? Vamos dizer que, tudo bem, tem um jogo de futebol, ela não curte, né? Curte isso, tá tudo bem. Eu tô falando assim, vai pra uma festa sem a esposa. Ô irmão, você não tem juízo, não. O que tá acontecendo com você?
Será que você gostaria que sua esposa fosse para uma festa com as amigas sem você? Eu acho que não, né? Eu não gostaria. Então, não existe isso, irmão. Casamento é tão bom, que quem separou, a maioria dos que separaram, quer casar de novo. Procura casar de novo. Se fosse ruim, não casava de novo, É bom, mas tem o seu preço a pagar, que não é ruim, não, é justo, é certo. É maravilhoso. É bênção. Né? É bênção. Poxa, agora tem que respeitar, não deixa os hábitos de solteiro. Também outra coisa que deve ser deixado são aqueles traumas, os maus exemplos. Maus exemplos também tem que ser deixado. A referência, se a sua referência de casamento dentro da sua casa não é uma boa referência, não vai copiar isso, trazer isso para dentro do seu casamento. Isso tem que ser deixado. Isso também tem que ser deixado. O pai não se comunicava, não falava como com a mãe. Você não vai trazer isso para o seu casamento. Ou quando falava era só gritaria, ou a mãe com o marido, enfim, deixa, tá? Então tem muita coisa que a gente tem que deixar para se unir, né? É bem simples, não é tão difícil da gente entender e praticar isso. E entender que é isso que Deus quer para que a gente possa se unir e então, como resultado do deixar e do unir, vem a última parte. Ser uma só carne, tá? Ser uma só carne. Que fala aqui, desse ser uma só carne, fala dessa unidade que tem que haver com um casal, né? Essa unidade que é um só. O que Deus uniu, não o separe o homem. Casamento é para toda a vida, irmão. Tá? Eu não gosto mais, não sei o que, tal. Não, irmão, é para toda a vida. É porque isso, é aquilo outro. Não, querido. Olha, eu acho, é porque falta isso, falta aquilo. Sabe o que falta muitas vezes? Humildade para reconhecer que errou. Sabe o que falta muitas vezes? O buscar verdadeiramente a Deus pela sua família. Às vezes é isso que está faltando, tá? Então o casamento, ele deve ser para a vida toda, tá? Ele deve ser, claro, na Bíblia tem as suas exceções para separação e novo casamento, que nós aqui não vamos entrar nesse detalhe. Se você tiver dúvida, você pode perguntar aí, nós vamos tratar de te ajudar, porque cada caso é um caso, tá bom? Tá bom? Mas assim, nós não podemos viver como se tem vivido hoje em dia. O número de divórcios aumenta cada dia. E não é só lá fora no mundo, é dentro da igreja. As pessoas trocam de marido, esposa, como trocar às vezes de roupa. A roupa está um pouquinho mais gasta, então agora não quero mais ela não, essa roupa não. Casamento é coisa séria, irmão. As coisas de Deus nós não podemos brincar, irmão. Não vamos brincar com as coisas de Deus, são coisas muito sérias, tá? Falo isso com temor no coração, porque eu preciso guardar isso no meu coração. Nós não podemos brincar. Inclusive, esse ser uma só carne fala do sentido da intimidade do casal, quando na intimidade os dois se tornam uma só carne. Porém, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque nós vamos dedicar um dia que nós vamos falar sobre esse assunto, unicamente sobre esse assunto. Nós vamos orar então. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos aí te aconselhar, te ajudar, tá bom? E aliás, antes da gente orar, eu queria deixar também algo muito importante aqui, que nós vamos terminar hoje a semana, né? A semana que nós estamos fazendo da família, mas nós vamos ter mais uma semana. Semana que vem inteira nós vamos estar dando continuidade, porque não deu tempo para falar de todos os assuntos da família aqui não. Então nós vamos ter mais uma semaninha falando da família e orando pela família, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, aqui na Tua presença nós nos colocamos para Te agradecer por tudo que o Senhor nos tem dado. Senhor, nós Te agradecemos, Te louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome. Te pedimos, Pai, toca
agora na vida de cada pessoa que está orando conosco. Esse casal que está enfrentando problemas no seu relacionamento. Esse casal que tem enfrentado lutas. Essa pessoa, Senhor, que talvez estava pensando até em separar-se. Estava pensando em se separar. Eu oro para que esse casamento seja restaurado. Senhor, essa semana nós estamos no propósito de transformação no casamento. E nós clamamos por uma transformação agora. Senhor, abençoa esse lar. Abençoa o solteiro também. Prepara a pessoa certa para essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, cura esse relacionamento que está doente. Cura essa pessoa que está enferma. Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai. Pedimos, consagra o suco de uva que essa pessoa colocou ali para consagrar. Consagra essa água que ela colocou. Abençoa, Senhor, esse dia. Abençoa a família. Abençoa o lar. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Beba aí da água, beba do suco de uva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, segunda-feira nós voltamos com outra mensagem muito importante. Segunda-feira, pastora, nós vamos falar do perdão. Do perdão, tá? Olha, vai abençoar a sua família, tá? Nós vamos falar da importância do perdão. É muito forte essa mensagem, tá? Vai acompanhando com a gente aí que eu tenho certeza haverá transformação no seu lar, na sua casa, tá bom? Deus abençoe, um bom dia, pastora. Bom dia para todos e até segunda-feira. Tá certo, um bom fim de semana, Deus abençoe.